Olá, esta é a nossa segunda videoaula sobre a ética de Kant. O principal objetivo dessa videoaula, desta lição, é apresentar o conceito vontade boa, Guter-Wille, e a partir dele reconstruir o modo como Kant objeta as éticas antigas, baseadas em virtudes, e também a própria ética utilitarista, que estudamos recentemente no contexto das éticas modernas. Bem, então, para começar, é importante dizer que é nessa obra Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, né, fundamentação da metafísica dos costumes, que em geral então é resumida dessa forma, né, FMC, em língua portuguesa, que Kant apresenta logo na sua primeira frase esse conceito, que aqui trataremos como sendo vontade boa. Para começar, então, eu gostaria de simplesmente ler, vocês têm ali projetado, né, a primeira frase da fundamentação da metafísica dos costumes. Ela lembra até, no estilo, né, a primeira frase da Ética Nicomaquéia. Quer dizer, é uma frase central que dá como que a tonalidade, o espírito depois da obra toda, né? Aliás, Aristóteles e Kant são, né, os dois grandes filósofos que têm inaugurado paradigmas importantes da ética que são discutidos até hoje. Então, o que o Kant escreveu nessa obra, né, que é pequena, mas que é extremamente importante e que é uma das leituras, enfim, obrigatórias, né, para se entender corretamente as principais teorias éticas normativas da atualidade. Kant escreveu: não há nada em lugar algum, no mundo e até mesmo fora dele, que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade. Aqui a tradução boa vontade é a tradução que o professor Guido de Almeida, né, faz nessa obra, então recomendada como sendo a melhor para fins de compreensão do pensamento de Kant. Todavia, por uma sugestão do professor Valério Roden, que conforme eu antecipei na videoaula passada, né, foi com quem eu aprendi Kant, e que é um grande tradutor também, né, assim como o próprio professor Guido, das obras de Kant, em especial a tradução da Crítica da Razão Pura, né, publicada pelos Pensadores. É uma obra muito bem feita, né, pelo professor Valério, mas ele também traduziu a Crítica da Razão Prática, a Crítica da Faculdade de Julgar, etc. Ele é um dos maiores kantianos que a filosofia no Brasil produziu, né? Por sugestão do professor Valério Roden, então, eu gostaria de usar o termo, ao invés de boa vontade, né, vontade boa. Por quê? Porque assim, né, vai ficar mais claro como Kant mostra que o valor moral de um ato, né, é somente aquele que é estabelecido por uma regra que é cumprida por uma certa motivação, né? Qual? A da vontade boa. A motivação aqui tem que ser única e exclusivamente a partir do próprio dever, como ficará claro logo mais, né? E não por boa vontade, no sentido que as pessoas têm ou não boa vontade, né? Então vamos tentar cunhar essa expressão técnica, vontade boa, como sendo uma certa forma de cumprir as obrigações, a saber, motivados exclusivamente pela ideia, pela própria noção de dever. Bem, para começar então a apresentar esse conceito, né, de vontade boa, eu gostaria de fazer um esqueminha aqui, que é o seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos máximas no nosso dia a dia, né,
que são máximas? São regras subjetivas de comportamento. Então, por exemplo, eu posso ter como máxima da minha vida, né, subjetiva minha, acordar todas as manhãs, 6 horas da manhã, e imediatamente tomar um banho antes de tomar café. Isso é uma regra minha de vida, pode não ter relação nenhuma com a moral, posso não pretender que vocês sigam, vocês podem acordar às 8, às 10, tomar café antes, ou fazer qualquer outra coisa antes de tomar banho, né? Não importa. Quando nós estamos diante de uma regra que nós adotamos e que nós, então, pensamos que tem validade apenas para nós, que ela é subjetiva, né? Eventualmente essa regra não tem conotação moral. Mas se nós tivermos alguma dúvida sobre isso, e nós quisermos então seguir regras que têm uma certa objetividade e que expressam um comportamento correto, moral e tal, nós temos que, segundo Kant, testar essas máximas pelo que ele chama de princípio supremo da moral, que é o imperativo categórico, que não sabemos ainda qual é, ele será apresentado na próxima aula. Bem, caso então a nossa máxima passe pelo imperativo categórico, ela se torna uma lei moral, uma lei prática também no sentido do Kant, né? Então, nós não sabemos como se faz esse processo todo, esse procedimento de testagem de máximas e tal, né? Como eu disse, isso será apresentado na próxima aula. Agora, vamos supor que a gente esteja diante de uma regra de comportamento que seja objetiva, que expresse um certo conteúdo moral, né? Então, por exemplo, vamos imaginar, né, regras do tipo não minta, não mate, mantenha as promessas, né, e etc., né? Elas são leis morais, né, que vocês verão satisfaz as condições do imperativo categórico. Agora, ainda assim, para o Kant, mesmo diante de uma lei moral, né, eu tenho duas maneiras de cumprir essa lei moral. Eu posso, por exemplo, não matar uma outra pessoa porque não quero que ela tire a vida. Eu posso não mentir porque, sei lá, eu pretendo zelar pelo meu nome na sociedade, né, sendo principalmente professor de ética. Quer dizer, não tenho lá grandes interesses em outra coisa senão a zelar pelo meu nome, e é por isso que eu não minto. Ou eu posso manter as promessas, sei lá, porque com isso, enfim, eu tenho algum lucro, né? Quer dizer, tem várias maneiras da gente cumprir determinadas leis morais para o Kant, né? Algumas elas não são motivadas pela própria noção de que são leis morais, são leis práticas, né? Então, é aqui que Kant, como a gente verá logo mais, vai diferenciar agir em conformidade ao dever, que é, por exemplo, quando eu cumpro uma lei moral, eu não tiro a vida da outra pessoa porque não quero que ela me tire, ou eu não minto porque eu quero, né, ter um bom nome, e assim por diante. Ou quando a gente age, né, motivado exclusivamente pelo dever. Essa forma de agir, né, é o que é a vontade boa. Uma vontade não boa, então, no sentido de Kant, é uma vontade empírica que se deixa contaminar por quaisquer outras motivações, né, digamos, instrumentais, que não a própria lei moral. Então é isso que, enfim, em geral eu gostaria de começar mostrando, porque na fundamentação da metafísica dos costumes existe uma espécie assim de inversão, né? A primeira frase apresentada que estabelece, né, que a única coisa boa incondicionalmente pensada no mundo e até fora dele é a vontade boa, né? Isso é primeiro na ordem da caracterização do valor moral das ações. Mas como a gente verá na próxima aula, quando se trata de estabelecer qual é o ato correto, a vontade boa é a última.
Nós temos que começar com máximas, testá-las pelo imperativo categórico até chegarmos a leis práticas. Ainda assim, né, nós temos a diferença entre agir por dever ou meramente em conformidade ao dever, que é uma distinção que é central para a gente compreender, enfim, o conceito de vontade boa, como logo mais nós veremos. Né? Bem, para compreender, então, eu gostaria de ler os 3 primeiros parágrafos da Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Eu acho que o Kant aqui é bastante claro, né? Vocês vão ver que nesses parágrafos aparece uma crítica fundamental tanto à ética de virtudes da antiguidade quanto à ética utilitarista. Né? Então aqui a gente começa a perceber um debate sério, né, entre os 3 grandes movimentos de ética normativa contemporânea. Bom, que o Kant conhecesse as éticas antigas e até que ponto é motivo ainda, né, de debate entre os diferentes scholars, né, os estudiosos de Kant, etc. Eu vou citar aqui, melhor, eu vou projetar apenas, né, um local na crítica da razão prática, está ali embaixo a citação, né, Kritik der praktischen Vernunft, em 5.127, onde ele mostra que conhecia e comparava, né, os diferentes sistemas morais da antiguidade. Então, por exemplo, né, a ética cristã, a ética, enfim, é comparada com a ética dos epicuristas, dos estoicos, dos próprios cínicos. Aí se fala das diferentes virtudes, né, que Kant, enfim, atribuía a esses sistemas éticos e tudo mais. Né? Não vem muito ao caso agora, por enquanto, aprofundar, né? Eu vou simplesmente deixar aí projetado. Eu só quero continuar a leitura, né, depois dessa primeira frase, para que vocês percebam como ele está criticando os sistemas de ética antiga. Tá? E qual é a crítica? Para que depois a gente possa avaliar também se é uma boa crítica. Né? Então, depois da primeira frase, né, da famosa primeira frase, não há nada em lugar algum, no mundo e até mesmo fora dele, que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade, ou aqui, né, na nossa sugestão de tradução, uma vontade boa. Né? Pois é isso, o Kant enumera supostas coisas qualidades de caráter, né, para começar com a ética de virtudes, então, que supostamente foram consideradas boas incondicionalmente. Então, Kant escreve: entendimento, engenho, poder de julgar e como quer que se possam chamar, outros sim, os talentos da mente, ou coragem, decisão, persistência no propósito, enquanto propriedades de temperamento. São, sem dúvida, coisas boas e desejáveis sob vários aspectos, mas podem também tornar-se extremamente más e nocivas, se não é boa a vontade que deve fazer uso desses dons da natureza, e cuja qualidade peculiar se chama, por isso, caráter. Com os dons da fortuna dá-se o mesmo. Poder, riqueza, honra, a própria saúde e o completo bem-estar e contentamento com o seu estado, a que damos o nome felicidade, dão coragem e destarte também, muitas vezes, soberba, quando não há uma vontade boa para corrigir sua influência sobre o ânimo e, ao mesmo tempo, sobre o princípio do agir, tornando-os, assim, conformes a fins universais. Para não mencionar o fato de que um espectador imparcial e racional jamais pode se comprazer sequer com a vista da prosperidade ininterrupta de um ser, a quem não adorna traço algum de uma vontade boa e pura,
e assim que a vontade boa parece constituir a condição indispensável até mesmo da dignidade de ser feliz. Bem, esse parágrafo então é extremamente rico, né? Nele o Kant introduz o conceito de vontade boa, depois critica tanto talentos quanto qualidades de temperamento, bens em especial, poder, riqueza, honra, saúde, bem-estar e tal, né? E diz que esses bens, né, são tais, mas que é necessário algo mais fundamental, que é a vontade boa. Né? Como fica claro isso? Né? Fica claro com o que vem no segundo parágrafo da fundamentação, onde ele dá um exemplo claro que a gente não pode louvar incondicionalmente essas qualidades de caráter. Então eu continuo. Algumas propriedades são até favoráveis a essa vontade boa e podem facilitar muito sua obra. Contudo, não têm qualquer valor intrínseco incondicional, mas pressupõem sempre ainda uma vontade boa, que restringe, aliás, com razão, a autoestima em que são tidas e não permite tê-las como absolutamente boas. Novamente, aqui algumas exemplificações que o Kant dá. Escutem. A moderação nos afetos e paixões, o autodomínio e a sóbria deliberação não somente são coisas boas sob muitos aspectos, mas parecem até mesmo constituir uma parte do valor intrínseco da pessoa. Só que, por mais incondicionalmente louvadas que tenham sido pelos antigos, falta muito ainda para declará-las sem restrição como bons. Pois, sem princípios de uma vontade boa, podem tornar-se extremamente maus. E o sangue frio de um malfeitor torna-o não só muito mais perigoso, mas também ainda mais imediatamente abominável aos nossos olhos, do que teria sido assim considerado sem isso. Bem, então, nesse segundo parágrafo, né, o Kant dá, novamente, enumera uma série de bens que parecem ser bons. E o Kant aqui faz uma crítica, então, às éticas de virtudes, a todas as éticas precedentes, por exemplo, os epicuristas, estoicistas que nós estudamos, né? Os cristãos, etc., porque louvaram incondicionalmente, segundo Kant, né? Virtudes como prudência, sabedoria, simplicidade, coragem, etc. Né? Bem, se essa crítica é correta ou não, logo mais eu vou fazer algumas observações. No entanto, Kant parece ter um ponto, por quê? Porque, de fato, já na época dele se percebia que as virtudes por si só poderiam ter dois usos, um uso bom e outro mau. Então, elas careceriam de algo mais fundamental. Né? Aliás, já havia anedotas, né, e ironizações em relação a certas supostas qualidades de caráter. Né? Por exemplo, sei lá, paciência. Né? A paciência é a virtude de um marinheiro, quer dizer, como se a gente não precisasse, porque não está em alto mar e tal. Né? Aliás, eu vou até projetar aqui uma citação, né, que eu acho que contra a qual Kant realmente, né, se volta, né, de Maquiavel, né, que algum tempo antes tinha ridicularizado certas virtudes, né, por exemplo, mostrando que, enfim, o príncipe pode usá-las como bem quiser para seus propósitos de se manter no poder e manter um Estado unido. Né? Então, muitas vezes, parecer ser piedoso, parecer ser fiel, né?
ter uma certa humanidade, uma certa integridade e tal, para o príncipe era importante, mas ele poderia fazer um uso instrumental dessas supostas virtudes, né? Então, novamente, né, o ser religioso, por exemplo, né, não era algo necessário para o Maquiavel, para o príncipe. Ele, na verdade, se o povo fosse religioso, ele deveria parecer ser religioso, né? Então ele está cultivando aqui uma antivirtude, na verdade, uma certa hipocrisia, etc. Por que eu cito isso? Porque, de fato, Kant parece, né, nesses 2 primeiros parágrafos da fundamentação, fazer uma crítica devastadora a uma ética, eu vou chamar assim, simplista das virtudes, né? Quer dizer, que tomam certas qualidades, como coragem, né, temperamento, talento, sei lá, e louvem incondicionalmente. Quer dizer, essas pessoas podem usar, por exemplo, é o exemplo do Kant, né? Podem usar a coragem de uma forma mais fria e calculista, né? Para tirar a vida de uma outra pessoa. Quer dizer, então, ser corajoso não pode ser bom em si, né? Ao contrário, torna ainda mais condenável, né, um assassinato. Bem, isso é importante porque o que o Kant está então tentando mostrar é que precisa existir algo mais fundamental que as virtudes, tá? Talvez ele não tenha razão em criticar os antigos incondicionalmente. Por quê? Porque, por exemplo, em Aristóteles, né, não é o caso que Aristóteles louve incondicionalmente assim, né, as qualidades de caráter e que não há outro critério para dizer o que é correto, exceto o que uma pessoa corajosa faria e tudo mais, né? Quer dizer, há também uma certa necessidade de aprovação dos atos, né? Uma condenação de atos maus e tal. Então, há uma sofisticação na ética aristotélica, né? Logo mais eu vou voltar a esse ponto, que parece fugir aí ao que o Kant critica, né? Bem, mas o ponto então é o seguinte aqui, né? Quando Kant sustenta que a vontade boa é a única coisa incondicional, intrinsecamente valiosa e tal, e que é ela que estabelece o valor da ação, né? O valor moral da ação, quando se segue uma certa regra moral de alguma maneira. Então, com isso, ele está de fato dizendo as regras morais, elas precisam ser justificadas pelo imperativo categórico. Isso é uma condição necessária, mas ainda não é suficiente para agir moralmente. A vontade precisa ser exercida de uma certa forma, quer dizer, deve-se motivar exclusivamente porque é uma ideia, né? A ideia da obrigatoriedade que nos manda agir de uma certa maneira. Então, essa posição metaética, ela é conhecida como internalista, né? Quer dizer, a moralidade é suficientemente motivante. Nós, depois de testarmos uma máxima pelo imperativo categórico e percebemos que ela expressa uma lei, nós temos que nos motivar a agir, né, a partir de uma vontade boa, quer dizer, por dever e não meramente em conformidade com o dever. Bem, eu vou agora ler o terceiro parágrafo e paro por aqui para se perceber como Kant também faz não só uma crítica a uma ética simplista das virtudes, mas como ele critica também, a partir do conceito de vontade boa, o utilitarismo, ou a ética utilitarista estudada aí nas videoaulas anteriores. Então eu continuo Kant, né? Algumas propriedades são até favoráveis a essa vontade boa e podem facilitar muito a sua obra. Contudo, não tem qualquer valor intrínseco incondicional, mas pressupõe sempre ainda uma vontade boa, que restringe, aliás, com razão, a autoestima, em que são tidas e não permite tê-las como absolutamente boas. Bem, então isso é, de fato, para salientar esse ponto, tá?
Aí eu pulo uma parte e continuo. A boa vontade é boa não pelo que efetua ou consegue obter, não por sua aptidão para alcançar qualquer fim que nos tenhamos proposto, mas tão somente pelo querer, isto é, em si, e considerada por si mesma. Deve ser tida numa estima incomparavelmente mais alta do que tudo o que jamais poderia ser levado a cabo por ela em favor de qualquer inclinação e até mesmo, se quiser, da soma de todas as inclinações. Mesmo que a essa vontade, devido a algum singular desfavor do destino, ou a parca dotação de uma natureza madrasta, faltassem inteiramente recursos para impor sua intenção, mesmo que, por mais que se esforçasse, ainda assim nada conseguisse e restasse apenas a vontade boa, certamente não como um mero desejo, mas enquanto mobilização de todos os meios na medida em que estão em nosso poder, ainda assim ela brilharia por si mesma, como algo que tem seu pleno valor em si mesmo. Escutem agora. Terceiro parágrafo. A utilidade ou a falta de frutos, quer dizer, a inutilidade, né, nada podem adicionar ou subtrair a esse valor. Esta seria, por assim dizer, apenas o engaste para poder melhor manuseá-la no comércio comum ou atrair para si a atenção daqueles que ainda não estão bastante conhecedores, mas não para recomendá-la a conhecedores e determinar o seu valor. Bem, desculpem ler um trecho, né, da obra, mas é exatamente para a gente perceber como Kant consegue, então, criticar uma ética de utilidade. Lembrem, o utilitarismo ainda é uma ética teleológica, quer dizer, justifica a correção dos atos, né, como se eles fossem meios adequados para a maximização da felicidade para um maior número de pessoas. Então, há um fim a ser alcançado, né? O que o Kant tenta mostrar aqui, então, é que a finalidade que nos guia quando nós agimos não necessariamente é o que estabelece a correção da ação da vontade boa. E, de fato, por exemplo, eu posso ter como finalidade zelar pelo meu nome na sociedade ou querer incrementar a minha felicidade, etc. Mas essas finalidades podem me fazer, por exemplo, né, agir de formas questionáveis moralmente. Então, eu posso, por exemplo, ser lá não muito honesto, né, no meu dia a dia para maximizar a minha felicidade. Aparentemente, as coisas não andam juntas, né? Agora, mais do que isso, o Kant consegue, né, e isso é importante, dizer que nós não temos que calcular os resultados, então, das ações para estabelecer se elas são boas ou más, né? Nós temos que pô-las sobre máximas, legitimá-las pelo imperativo categórico e cumpri-las de uma determinada maneira, né? Então, Kant é um anticonsequencialista se a gente, de fato, considerar isso, né? A vontade boa é uma forma de cumprir a lei moral, né, que, enfim, exclui a mera conformidade ao dever e também exclui um cálculo de resultados efetivos da ação. Tá? É claro que esse procedimento todo, né, criar máximas e se perguntar, nós veremos isso na próxima videoaula, né? O que acontece se nós não a seguirmos, é consequencialista num sentido bem lato, bem amplo, né? Quer dizer, no momento da testagem das máximas até parece ter um certo consequencialismo. Mas a vontade boa, ela é boa incondicionalmente, ela é só
uma forma de cumprir o dever, né? Então, essa distinção entre conforme o dever e por dever é importantíssima, né? O meu comportamento externo pode ser conforme ao dever. Eu posso seguir as leis, né? Mesmo que eu seja, por exemplo, né, contrário a certas leis que eu considero injustas. Agora, esse fenômeno interno de cumprimento do dever, porque é originado pelo puro senso de obrigatoriedade, é que para o Kant estabelece e fundamenta, né, o valor das ações morais. Bem, para encerrar então essa videoaula, eu gostaria simplesmente de dizer o seguinte: pensem agora, né, com cuidado, o que a gente pode, enfim, aprender com a introdução de Kant. Eu acho que nisso ele é de fato revolucionário, né, com o conceito de vontade boa. Ele vai inaugurar, e eu acho que isso vai ficar claro nas próximas 2 videoaulas, um novo modelo de reflexão ética, né? Um modelo deontológico, quer dizer que prima em primeiro lugar pelos deveres, né? Como eu disse no finalzinho da videoaula anterior, é exatamente o ser obrigado a fazer alguma coisa, né? O nosso senso de obrigatoriedade, que leva Kant a nos descobrir como seres livres, né? Então, é o dever moral, é a moralidade que inaugura no mundo a liberdade, né? Poderíamos falar dessa maneira. E como veremos na crítica da razão prática, então, essa vontade boa, ela permite Kant inverter os modelos clássicos de reflexão ética, tanto da ética de virtudes quanto do utilitarismo, num certo sentido ao menos, né? Quer dizer, colocando a correção das ações, né, como sendo independente de um apelo tanto ao caráter do agente quanto aos resultados positivos ou negativos que se seguem das ações. Bem, com isso então eu deixo só projetado ali para vocês pensarem no seguinte: o Kant é um crítico das virtudes? Sim. É um crítico de uma certa forma de ética de virtudes? Sim. Simplista, digamos, né? Mas como já antecipei na videoaula passada, a própria ética para o Kant é uma doutrina de virtudes. Então temos que chegar a descobrir como o Kant, apesar de ser um profundo crítico, né, dessa forma simplista de colocar as virtudes ou de estabelecer a correção moral dos atos pelos resultados, ele consegue então criar um sistema, uma metafísica dos costumes, digamos, no qual as virtudes encontram aí uma maneira de guiar as nossas vidas morais quando elas são fundamentadas por regras, por leis morais, né, estabelecidas a partir do imperativo categórico. Então, como o imperativo categórico funciona, qual a sua formulação, etc., abordaremos na próxima videoaula. Então, eu convido vocês, todos e a todas, que assistam a continuidade da explicação sobre a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant na próxima videoaula. Até lá!